Às 8 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan conosco ao vivo para falar sobre o que acontece agora no sistema financeiro mundial. Começou com a crise deflagrada nos Estados Unidos pela falência do Banco do Silício e depois seguida por mais um banco e agora batendo as portas também do tradicionalíssimo Credit Suisse. Cláudio Zaidan, explica para a gente o que é que está acontecendo no fim das contas. Bom dia. Oi, Thaís, bom dia a todos. Bom, o grande risco é a crise de confiança, né? Porque são situações diferentes. O Credit Suisse é um banco que reconhece que foi mal administrado nos últimos anos, que faltou fiscalização interna, que o sistema de controle falhou de maneira primária. E o principal acionista do banco é um banco que pertence ao governo da Arábia Saudita, né? É um dos bancos da Arábia Saudita e que disse que não vai colocar nenhum centavo a mais, não vai socorrer. E agora vai sobrar para a folha do Banco Central Suíço. Eles vão fazer um empréstimo superior a 20 bilhões, deve chegar a 24 bilhões, para tentar evitar que o banco entre em colapso. Porque a situação ela veio se acumulando com erros primários de avaliação, créditos ruins, perderam investimentos, fizeram investimentos que não deram o retorno esperado, e aí os acionistas começam a cobrar, principalmente os árabes, né, que são os principais acionistas do Credit Suisse. Já nos Estados Unidos, é interessante essa história do SVB, que é esse banco lá do Vale do Silício, porque não é um banco fundado anteontem, já tinha 40 anos, tempo razoável, e 16º maior em tamanho de ativos. Isso nos Estados Unidos é muita coisa, porque lá você tem centenas de bancos. Já foram milhares, né? Depois os maiores vão engolindo os menores, mas antigamente você tinha, no século XIX, tinha um banco da cidade, não saía dali, um banco regional, funcionava apenas naquela região. Depois os grandes bancos foram absorvendo os menores, mas ainda há centenas de bancos. Então ser o 16º em ativos mostra uma posição muito sólida. Porém, os sinais já eram dados, porque esse banco, basicamente, os seus negócios eram com o setor de tecnologia, financiamento de startups, e muita gente até tenta argumentar, né, Thaís, que, olha, tá vendo, está desfeita a lenda de que os bancos se beneficiam de juros altos, olha o que aconteceu com o SVB. Isso é uma bobagem. Isso é uma maneira de você distorcer o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, quem sofreu com juros altos não foram os bancos diretamente, esses dois bancos, mas sim os seus principais tomadores. O setor de tecnologia, ali na Califórnia, e, claro, gente que tem ideias brilhantes, precisa de financiamento, né? Esse setor de startups é repleto de situações assim, e esse banco estava sempre disposto a bancar aquelas ideias que considerava promissores, né? Que lá na frente dariam muito dinheiro, muito retorno, e poderiam tornar o autor da ideia bilionário, e o banco, claro, ficaria com uma parte desse ganho da tarde para a noite. Agora, aconteceram dois problemas durante a pandemia, e aí é que está o risco de uma crise maior do que algo limitado a dois bancos. Primeiro, durante a pandemia, o Banco Central dos Estados Unidos e também a Secretaria de Tesouro liberaram. Olha, os bancos não precisam manter depósitos compulsórios, que aqui no Brasil também há, né? E quando há um quadro recessivo, o Banco Central aqui até reduz o percentual que precisa ficar depositado, é compulsório. Ele reduz para que haja mais crédito, etc., para combater o ambiente recessivo. E lá, em razão da pandemia, eles zeraram essa exigência. Podem usar à vontade esse dinheiro. E, paralelamente a isso, houve uma enxurrada de dinheiro nos Estados Unidos, aqueles cheques mandados pelo Trump, depois um pacote ainda maior no começo do governo Biden, já em 21. E, claro, muito dinheiro circulando significa muita demanda, e, ao mesmo tempo, ocorreu uma crise de oferta, que o mundo enfrentou, em parte ainda enfrenta, né? Também provocada pela pandemia. Houve uma desestruturação da distribuição de mercadorias e produtos, insumos, inclusive para a indústria. Ou seja,
houve uma crise na oferta e uma elevação gigantesca na demanda. Esse é o cenário dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? A inflação começou a subir, o Banco Central teve de elevar a taxa de juros. Timidamente, demorou demais. Foi um erro do Banco Central dos Estados Unidos. E a Secretaria de Tesouro, ela ficou passiva diante de todos os sinais que ocorreram em 2022. Olha, esses juros agora elevados cada vez mais rapidamente e para níveis que não são os costumeiros nos Estados Unidos, eles vão atingir diretamente alguns setores. E estava na cara que esses negócios arriscados, como startups, pode dar certo, pode não dar, de 100, você tem 15 que conseguem ir adiante, que revolucionam atividades humanas, mas a grande maioria fica pelo caminho, até porque a concorrência é pesada pelo dinheiro dos bancos, para que alguém financie. E esse dinheiro do compulsório que foi liberado, o SVB, olha de novo ela aí, a hipoteca, né? Eles investiram em hipotecas, num negócio de muito risco, muito semelhante com o que aconteceu em 2008, só que em 2008 era um problema sistêmico, né? Era o que eles chamavam de tomadores ninjas, né? Sujeito que não tinha garantia, não tinha emprego, não tinha propriedade, dava como garantia pelo empréstimo o próprio imóvel. E aquilo virou uma bolha de crédito sem lastro em riqueza produzida, e como toda bolha de ar, uma hora vai estourar, né? Era de ar porque não havia lastro em riqueza material produzida. E estourou, e aí vimos aquela crise, aprenderam muito com aquela crise, foram rápidos na resposta agora exatamente pelo que aprenderam em 2008, quando houve uma demora excessiva para enfrentar a crise. Só que esse problema pode se tornar ainda maior, porque na verdade esses juros juros altos estão atingindo diversos setores. E agora, mas agora o Banco Central deve reduzir, a Reserva Federal deve reduzir os juros exatamente porque há ameaça de recessão. Mas isso leva também a pé no freio, inclusive desses bancos. Então nós tivemos um movimento que levou a muitas empresas pequenas e médias de tecnologia a quase bancarrota. Eles correram para buscar esses depósitos que tinham nesses dois bancos, principalmente no Vale do Silício, no Banco do Vale do Silício, e eles não tinham mais, depois dos investimentos ruins que fizeram, né, em hipotecas, créditos ruins e títulos do Tesouro Americano a longo prazo, para atender aquela demanda inesperada, gigantesca, de quem tinha depósito nos bancos. E aí quebraram. Não acho que vai ser algo parecido com 2008, um problema sistêmico, mas mostra as fragilidades, né, e as decisões erradas que foram tomadas tanto na Secretaria de Tesouro do Trump, quanto na Secretaria de Tesouro do Biden. A do Biden foi muito morosa, muito leniente com a situação, achou que daria para tocar na base do assovio e de repente se deparou com a crise. Por isso até, olha, aquele limite de $250 mil que a lei exige que o Tesouro garanta, nós vamos pagar acima disso, porque eles perceberam que tinham culpa no cartório, né? O Zaidan, o ouvinte da Rádio Bandeirantes que tem R$3 na conta bancária hoje, né, lá dia 16, já foi embora o salário, ele de alguma forma pode ser afetado por essas notícias que a gente acompanha lá nos Estados Unidos? O que a economia americana tem a ver com a economia aqui do Brasil? Bom, tem a ver sempre a relação cambial. Essa é uma relação direta, né? Por isso, quando há uma perspectiva de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, e por que haveria essa redução? Porque há sinais de uma recessão. Eles falam olha, a possibilidade de 65% de haver uma recessão nos Estados Unidos. Esse número é um chute, obviamente é um chute, mas mostra que a maioria dos economistas trabalha seriamente com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Aí teríamos dois efeitos. De um lado, a taxa de juros lá reduzida, menos procura por dólar, menos pressão sobre o dólar aqui. Por outro lado, se de fato eles entrarem em recessão, você vai ter muito menos demanda por produtos do mundo inteiro. A China vai vender menos, o Japão vai vender menos, a Alemanha vai vender menos e o Brasil. Os Estados Unidos são o principal mercado de produtos manufaturados brasileiros.
A Argentina é o segundo maior mercado, manufaturados, né? O maior mercado é com a China, mas aí estamos falando de minério e comida e de importação de produtos industriais chineses. Mas produtos manufaturados no Brasil, o principal mercado é o mercado dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram em recessão, você tem efeitos aqui dentro, né? Não há dúvida. É o principal mercado do mundo e que vai afetar outros países. Se a China vender menos, provavelmente ela comprará menos. Aí toda a cadeia global ela é afetada quando a principal economia do mundo entra em recessão. Talvez não entre, não é algo dado, inevitável, mas a possibilidade é muito alta. E afeta todo mundo, né? Se você tem menos atividade internacional, você tem menos exportação, você tem menos recursos entrando aqui, e claro, isso afeta o bolso das pessoas, de quem tem R$3, inclusive, no banco. Zaidan, muito bom dia, parabéns aí mais uma vez pela exposição. Eu queria saber o seguinte, eu já ouvi a impressão ou a avaliação de que no caso de que essa crise nos bancos, né, essa crise nas instituições financeiras americanas, conduziu a uma certeza, ou pelo menos uma indicação forte de que os juros nos Estados Unidos não vão subir tanto quanto se esperava. Pelo contrário, né? Há até uma expectativa de redução progressiva e etc. Exato. Isso acaba sendo positivo para o Brasil, não é? Bom, é positivo na medida em que a demanda por dólar ela diminui. Como é que se dá a relação cambial? Quando é que o dólar sobe? Quando há uma demanda muito grande por dólar. O dinheiro é como qualquer outra mercadoria, né? Se há mais demanda do que oferta, ele fica mais caro. Se há mais oferta do que demanda, o preço dele cai. Então, quando muita gente procura dólar, porque quer comprar títulos do Tesouro Americano, porque os juros subiram, e os títulos do Tesouro Americano nunca remuneram muito. Porém, eles são seguros. Até aqui, eles são seguros. Aliás, o maior detentor de títulos do Tesouro Americano é a China. A China, se ela quiser, ela inunda o mercado com títulos do Tesouro Americano e provoca uma crise tremenda nas finanças dos Estados Unidos. Mas então, se eles elevam a taxa de juros lá, o dólar fica atraente, porque muita gente quer dólar para comprar títulos do Tesouro Americano. Porque a remuneração é um pouco maior e a segurança é tida como permanente. Eles vão pagar, não há risco de moratória. Por outro lado, se a taxa de juros lá cai ou fica estacionada, é menos pressão em cima do dólar e, havendo um dólar mais barato, não subindo muito, você tem menos pressão inflacionária aqui dentro. Porque dólar alto, inevitavelmente há pressão inflacionária nos produtos importados e até em produtos fabricados aqui, mas que usam insumos importados. Inclusive na agricultura. E afeta o preço do petróleo. O petróleo fica mais caro. O Brasil, ele importa de 26% a 30% da gasolina que ele consome. É o problema de não ter investido devidamente em refinaria, né? Então, a gasolina fica mais cara, isso impacta na inflação aqui. O óleo diesel fica mais caro, isso torna a produção agrícola mais cara, torna a distribuição de produtos mais cara. Então, não há dúvida que há uma relação direta entre a posição do dólar no mercado cambial e a inflação no Brasil, né? Os bancos, quando estão em dificuldade, eles recorrem aos governos. Como é que como é que se pode fazer um salvamento sem cair no chamado risco moral? Ou seja, salvar quem foi ganancioso, administrou mal e tomou muito risco? Bom, isso aconteceu no Brasil, no governo Fernando Henrique, né? Todos nós nos lembramos aqui. Bancos pequenos entraram em colapso. E o governo Fernando Henrique decidiu fazer um pacote de socorro exatamente porque receava o risco sistêmico. Por isso, lá no começo, a gente falava aqui sobre confiança. É preciso que quem tem dinheiro no banco, ele confie. Que ele tenha certeza que se amanhã, às 15h, ele for lá pegar o dinheiro dele, resgatar alguma coisa, tirar um dinheiro da poupança, aquele dinheiro estará lá. O banco irá honrar aquela relação. Vai entregar o dinheiro que é dele. Ele precisa ter certeza que aquele banco não vai, aquele que investe, né, que usa o banco como intermediário de investimentos, que ele não vai investir mal a ponto de entrar em colapso e perder todo o dinheiro investido e depois não conseguir devolver para os correntistas. Aqui no Brasil, o que o governo fez foi socorrer o sistema para socorrer os correntistas e evitar uma corrida maluca aos bancos, né? E isso se dá no mundo inteiro. Por que que o Banco Central da Suíça vai colocar 24 bilhões
em um único banco. Por quê? Porque ele tem medo de que aquilo se espalhe. E se espalhe não só pela Suíça. Quantos bancos alemães estão hoje morrendo de medo do que vai acontecer com a situação financeira na Itália? Porque eles estão diretamente comprometidos com a situação financeira na Itália. Então, o sistema é interligado. E se um banco pequeno quebra, um banco médio, um banco grande, ou dois, você pode falar, não, isso está restrito a esses dois. São fenômenos isolados, não é um fenômeno estrutural, não vai atingir os outros. Mas é preciso dar essa garantia, esse sentimento, acima de tudo, ao correntista, ao sujeito que tem dinheiro na poupança, ao investidor. Se esse cara perde a confiança no sistema financeiro, no sistema bancário, e começa a falar, acho que eu vou colocar o dinheiro embaixo do colchão, aí o sistema entra em colapso. Por isso o socorro, né? Para evitar um sentimento de degradação do sistema bancário e evitar uma corrida aos bancos. Né? Cláudio Zaidan, sempre explicando a notícia para o ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui no Jornal. Hoje espero ter sido claro, porque hoje eu não passo no antidoping. Por que, Zaidan? Por que, Zaidan? Foi um remedinho aqui. Hoje eu não passo no antidoping. Mas, então, olha, pode tomar espero sempre, ter sido viu? suficientemente claro. Nossa, ficou melhor ainda. Se eu, a Se não fiscal, tomasse. te aprovaria na hora, viu, Zaidan? Não sei Da não. pílula que você toma, a gente quer todo mundo tomar, viu, meu amigo? Mas Cláudio se eu Zaidan, que foi fosse... meu parceiro de programa durante tanto tempo. com muita honra. Mas eu com muita honra é a minha. Eu continuo ouvindo sempre o Bandeirantes Acontece aqui direto de Paris. Um abraço, gente. Tchau, abraço, Zaidan. Zaidan. Obrigada. Um abraço, Abraço. Zaidan.